Olá, graça e paz. Aqui David Brito com vocês mais uma vez. Graça e paz, aqui Felipe Lopes, e agradecemos a vocês que estão conosco em nosso primeiro episódio do EBcast de 2022. Desejamos um ano abençoado a todos os irmãos em Cristo, em todos os lugares do Brasil e, por que não, do mundo, onde se fala o idioma português. É isso mesmo, Felipe. E começamos esse nosso primeiro episódio de 2022 falando sobre crenças limitantes, sobre as ações que o crente faz acreditando que estão evangelizando o descrente, mas na verdade só está fazendo um adepto de um segmento da religião que ele segue. Vamos falar aqui nesse episódio que o seguir a Cristo, ser seu discípulo, não é exatamente transformar o outro em um evangélico. Mas calma, vamos devagar e vamos te explicar como é isso aí. Quando nós falamos de crenças limitantes e ações catequizantes, a gente não está se referindo diretamente a algum ramo ou instituição do cristianismo, no caso da Igreja Católica, e sim práticas que nós às vezes achamos que devemos fazer, mas que não passa de um proselitismo, não para Cristo, mas para a instituição religiosa. Eu já vi, inclusive, algumas pregações, tem aí na internet, domínio público praticamente, já que os próprios pregadores colocam, que fala sobre as chamadas crenças limitantes. Só que quando você vai assistir, você percebe que eles estão ali fazendo mais uma pregação coach, no sentido de pensamentos que estão impedindo você de chegar até a chamada benção, A bênção aí do culto, que a pessoa às vezes nem sequer sabe direito. Eu estou precisando de uma bênção, devo estar, O pregador falou muito. O que eu estou precisando mesmo? Geralmente ali o médio evangélico ainda está meio perdido. E porque foi pregado, nessas pregações que eu já vi sobre o tema, crenças limitantes, de que a pessoa ela está não vendo o seu potencial, de Davi, de Sansão, a sua garra de Moisés, sendo que na verdade essa não é de fato as crenças limitantes que infelizmente cerceiam o crente, Nós vamos ver que às vezes as crenças militantes, conforme o nosso episódio vai desenvolvendo, estão às vezes mais ao nosso redor do que nós pensamos, E nós as vivemos às vezes como se fossem verdadeiros dogmas, como se fossem crenças legítimas. É quase uma continuação do nosso primeiro episódio, sobre Exatamente. Versículos que não estão na Bíblia, conceitos e etc. Como eu falei, que o pregar nem sempre é evangelizar, ficamos logo com aquele primeiro questionamento aí do nosso episódio. Quando é que eu estou, de fato, catequizando a pessoa e quando é que eu estou pregando, falando realmente de Cristo para ela? E eu quero aqui, deixar bem claro para os ouvintes do nosso episódio, porque o irmão está usando a palavra catequizar, isso não é coisa de católico e tudo. Irmão, catequizar é o ato de tornar a pessoa mais um crente, mais um crédulo, aliás, aí, daquela versão de crença, de religião que está sendo passado para ela. Esse processo, inclusive, é feito na Igreja Católica, chamado de processo de catequização, Tanto que as crianças fazem o catequismo, alguns mesmo hoje em dia evangélicos fizeram, e que começa há muito tempo atrás, há séculos, esse processo aí, na tentativa da Igreja estabelecer-se nos territórios aí conquistados, principalmente aqui nas Américas, e que na verdade o crente atualmente, o evangélico, ele acaba reproduzindo. Quando ele faz o processo de discipular alguém, na verdade ele está apenas catequizando aquela pessoa, ou seja, tentando pegar ela como se fosse um tronco bruto e ao seu modo, ali lapidando-a para que ela se pareça com ele, Seja crente como eu. Não é um imitar a Cristo, seja como eu. De fato, alguns conceitos, são muito parecidos, são equiparados entre o catolicismo e o protestantismo. Às vezes só se muda o nome, E quando se fala nessa questão, catequismo tem muito a ver com aquilo que se chama discipulado. Não é bíblico, não um discipulado bíblico que as escrituras nos conferem,
mas é exatamente o catequizar católico, né? Na ânsia dos reformadores de romper com a Igreja Católica, eles mudaram muito, né? A gente até chegou a citar, os sacerdotes se viraram pastores, né? Mas continuaram quase que com a mesma forma, né? Mudaram algumas roupas e etc, mas vários conceitos permearam e continuam até hoje. Infelizmente é uma verdade. Agora, para poder deixar bem claro para o ouvinte, já que falar para o outro, às vezes, né, de como você deve vestir, comer, andar, na verdade é apenas uma forma de catequizá-lo, o que seria de fato, Felipe? Só para poder a gente depois delimitar o que seriam as crenças limitantes, enfim. O que seria de fato evangelizar, né? Vamos dizer assim, mais próximo aí do que seria biblicamente falando. O que seria evangelizar uma pessoa? Seria levar as boas novas, né? Trazer uma boa notícia. O evangelizar é você fazer um novo discípulo. Trazer... É uma mensagem o evangelho. E não simplesmente encaixotar alguém em dogmas, né? Em formas de falar, num vocabulário específico. Não é mudar a cultura da pessoa. E sim fazê-la ser mais parecida com Cristo. Né? Muitos nessa ideia de discipular, elas acabam trazendo a sua cultura própria, né? Trazendo seus costumes, trazendo as suas lendas, a gente até falou do Dom Sebastião, né? Ele acabou sendo trazido para o Brasil lá de Portugal, ou seja, nessa ideia de evangelizar, acabou se importando até mesmo mitos. Exatamente, transformando, no caso, difundindo não o evangelho, mas sim a sua cultura, né? Até hoje nós vemos, por exemplo, algumas denominações usam vestes europeias, né? Que são comuns do século XIX, quando isso chegou no Brasil, né? Chegaram com ternos, gravata e tal, e até hoje isso acaba se tornando uma roupa de homem de Deus, né? Acabou se tornando algo sagrado, né? Um símbolo de unção. Sendo que para eles é simplesmente a sua vestimenta do dia a dia, né? Como a maioria vê, por exemplo, da Suécia, da Alemanha. Era comum eles andarem, até porque é o país frio, né? Coisa que não acontecia, por exemplo, aqui no Pará, né? No norte do Brasil. Sendo que a gente sabe muito bem na pele, literalmente, que é o clima completamente diferente, né? Praticamente o evangelizar... eu vou colocar aqui o evangelizar moderno, né? Nem vou comprar, vamos dizer assim, a briga de dizer como era no passado, por exemplo, há 2 séculos atrás. Mas o evangelizar moderno está muito mais em transformar o outro em mais um evangélico. Não necessariamente alguém que entendeu quem é Cristo, o sacrifício de Cristo e o ser discípulo desse Cristo. Geralmente a pessoa nem sequer entendeu. É um pouco triste, né, até falar isso, mas eu acredito que não é uma experiência só minha. Quantas vezes já aconteceu de eu perguntar para um irmão na fé, que não era alguém tão recente, se ele entendeu de fato a necessidade do porquê Cristo morreu, né? E se ele poderia explicar isso para alguém quando o questionasse. Nunca obtive uma resposta de alguém, pelo menos daqueles irmãos que ficam, né, ali muito integrados, né, à comunidade religiosa, à congregação. Eles deveriam saber se eles são de fato este crente abençoado, e deveriam saber que isso é a base daquilo que nós somos. Se eu não consigo explicar isso para alguém, infelizmente, irmão, você foi só mais um catequizado, vamos colocar aqui entre aspas, e se tornou apenas mais um número no grande meio evangélico, aí no panteão evangélico brasileiro. Você precisa se tornar de fato um seguidor de Cristo, ao entender quem era esse Cristo que você segue, de seguir, né? Exatamente, como é que eu vou ganhar almas, como é que eu vou pregar Cristo se nem eu mesmo conheço ele? Eu não entendo o seu sacrifício, quais são as implicações lógicas de sua morte, né? Infelizmente, cara, muita gente passa 10, 20 anos e não consegue explicar, se a gente perguntar, como tu falou, né? Por que Cristo morreu? A pessoa não sabe explicar, né? Como se fosse um evento qualquer que aconteceu por acaso. E não, a morte de Cristo é algo que muda o tempo, o espaço, muda tudo, né? É o evento mais importante da história da humanidade.
tanto da historiografia quanto nosso cristão, né? Nos fez um só corpo, nos trouxe salvação, justificação, libertação dos nossos pecados, e era só isso que deveria ser feito, né? Falado, e não seguir os dogmas e aquilo, e isso, e frequentar templos, né? Não se preocupar com a programação da semana, e sim com o próprio evangelho em si, em fazer as pessoas mais próximas de Cristo e mais conhecedoras, e assim Cristo ser passado adiante, né? Por que é que um Anchieta, São José de Anchieta, saiu de lá, da Europa, para vir evangelizar e passar uma vida no meio dos nossos índios? Porque ele só tinha uma revelação, que dizia o seguinte: se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos. Nós sempre vemos que esse cristianismo muito mais catequizante, vamos dizer assim, né, e que quer transformar o mundo à sua imagem e semelhança, ele acaba se enraizando para vários setores da vida, tanto particular das pessoas quanto da vida pública mesmo, né? E nós temos hoje em dia essas crenças expandidas a um nível em que elas chegam, por exemplo, na administração pública, na educação, na política, né? E até saúde, enfim, discussões inteiras são norteadas, e nós sabemos muito bem, pelo peso da balança que está do outro lado da balança, que são um conjunto de crenças que, na verdade, quando vamos realmente verificá-las, sequer são bíblicas, não estão lá nas escrituras. E nós percebemos aí o tamanho da carga, às vezes, que o cristão, vamos colocar assim, carrega nas costas e que é desnecessária. Eu vou colocar aqui aí alguns exemplos, né? O crente, ele acredita que ele precisa estabelecer um padrão de moda, do vestir, do falar e até de comida, por exemplo. Tem aí sites cristãos, não estou falando mal porque são públicos, estão expostos na internet. Se eu não quisesse que estivessem ali sendo debatidos, criticados, eles não seriam públicos, né? Que vai se debater durante horas com vários artigos sobre uma coisa simples como comida, sendo que o próprio apóstolo Paulo já orientava isso ali em Romanos, de modo simples: quer comer, come, não quer comer, não come. É simples assim. Mas temos irmãos que transformaram isso em verdadeiras doutrinas disciplinares, eles chamam, mas doutrinas, né? Ou seja, crenças que vão começar a ser literalmente a régua, né, de viver do cristão. Então, quando algo assim começa a acontecer, você está adotando para si uma crença limitante. Ou seja, aquilo que delimita, né, aquilo que você é exatamente aquela crença e não Cristo. Exatamente. Tem alguns tipos de pensamentos também, né, que são as ditas crenças limitantes. Um exemplo é aquela de eu nasci assim e vou morrer assim, né? Normalmente é um pensamento católico, né, recorrente, e o católico tem até um motivo para ter esse pensamento, até porque ele se baseia na tradição, né? Então, quanto mais antiga é a tradição, melhor ainda. E já o protestante fica meio antagônico, né? Você se apoiar no eu sempre fui assim. Até porque os reformadores foram conhecidos por quebrar com a tradição, por protestarem, por mudar de denominação, de instituição. E eu já vi muitos irmãos se orgulhando com isso. Não, eu já estou aqui há 20 anos, eu sou de tal denominação e vou morrer aqui. Como se fosse uma confirmação de verdade ou algo assim, né? Ou o medo de sair e estar em rebeldia, né? Ou uma forma de ingratidão, né, por parte do questionador, ou falta de Deus, né? Às vezes o sentimento de gratidão pesa, né? Porque às vezes a pessoa, eu conheci a Cristo nessa denominação, e às vezes se libertou de certos problemas, vícios, né? Ou até adquiriu uma cura. Então ele acaba colocando aquela cura, aquela experiência como um validador de doutrina. Não, essa aqui é a igreja de Deus porque aqui eu fiquei e tal, e fica engolindo sapos o resto da vida, e tem vários motivos. E às vezes mesmo essa pessoa percebendo as incoerências deste meio onde ela está, a congregação, a denominação a qual ela se afiliou,
ela mantém-se justificando para si mesma que a sua obediência será de alguma forma recompensada. Não, mas o Senhor tá vendo que eu tô fiel. Eu sei que os caras estão errados, enfim, mas eu estou aqui obedecendo e tudo, né? Porque é assim que Deus quer. E isso é um argumento muito complicado, uma vez que o evangélico, né, o protestante, e aí eu estou generalizando, ele é conhecido por fazer oposição a esses mesmos tipos de posicionamento dos católicos, que segundo os protestantes não querem deixar o erro e vir para cá, né, para o meio protestante. Só que esta é a mesma posição que o protestante adota quando, por exemplo, qualquer questionamento sobre a sua denominação, pastor, doutrina, o aborda, né? E nisso eu trago aí outro ponto, né? Aquela velha frase lá, até selecionamos aí algumas, aquela velha deixa ele com Deus, né? Percebeu-se um erro ali da liderança, geralmente da liderança, e aí ninguém quer tocar, né, no ungido, no homem, ninguém quer tocar nele, deixa ele com Deus. Irmão, apesar de parecer conveniente, e é claro que é conveniente, né, eu não vou mexer com o problema, isso é uma frase que infelizmente parte de uma crença limitante, em que você não quer de fato ousar, né, sair daquela zona de conforto para mexer com aquela situação ali que geralmente é meio cabeluda, né, infelizmente eu digo, porque quando vai assim à tona e vem à tona uma certa situação de liderança, nunca é algo pequeno. Geralmente é alguma coisa que chega a espantar demais, né? Porque o desvio moral é muito grande. E aí geralmente as pessoas mais leigas dizem essa frase: deixa ele com Deus. Irmão, mais uma crença limitante, infelizmente, você tem aí como praticamente quase como uma doutrina. Não deixa com Deus, não. Deus, se tu tá consciente do erro e não está indo fazendo alguma coisa para corrigir, tu vai ser cobrado sim. Exatamente, né? Normalmente são escândalos morais, escândalos sexuais, às vezes financeiros, né? E às vezes a pessoa não se toca nisso, mas ela tá acabando por ser conivente com aquilo. Sobretudo por ela estar patrocinando aquilo, ela está fomentando, ela está sustentando aquela obra, né? Então, às vezes desvio de dinheiro, né? Abusos, tudo isso é feito pelos próprios membros que aceitam aquilo, né? Não, ele é o homem de Deus, ele é o intocável, faz parte do clero, né? A gente até utiliza termos católicos, porque às vezes choca algum irmão, mas são conceitos equivalentes, a mesma coisa, né? Não tem diferença entre clero católico e a liderança, né? Protestante e evangélica. O mesmo sentimento é o mesmo. E tem toda essa questão aí. Eu vou colocar aqui para os irmãos só para poder dar um exemplo, né? De repente você que está até esse ponto no episódio meio perdido, como é fácil se forjar uma crença limitante. Aqui, por exemplo, no meio congregacional onde eu cresci e fazia parte há um bom tempo, é comum as pessoas comprarem um veículo, seja ele novo ou seminovo, né? Tem que levar a chave para o homem de Deus orar em cima, né? E passar um óleo ungido nela. Sério, isso aí acontece muito. Mas tem uma orientação bíblica para se fazer isso? Não tem. Mas se formou essa crença porque alguém em algum momento fez, o outro irmão, né? Com aquela ideia de o irmão tá abençoado com o veículo dele, eu vou fazer também. Levou, e isso em questão não foi a geração do meu pai, não. Isso foi uma questão assim muito rápida, que virou uma crença literalmente. Hoje em dia praticamente é quase um dogma aqui, né? Não tem que levar a chave, senão o acidente vai te encontrar ali na esquina, né? E qualquer raspada no carro, qualquer trincada na moto é associado automaticamente ao fato que aquela pessoa não levou a chave para o homem de Deus orar em cima. Irmão, isso é uma crença que se forma. Olha só como é fácil, eu só estou dando um exemplo aqui. Como é fácil se forjar uma crença que te limita a um comportamento. Crenças limitantes são todas essas que te fazem se comportar de certa forma mecânica, né? Mesmo que não seja algo assim. Não, irmão, mas aí eu fiz porque... Irmão, se tu fez de alguma forma, mesmo consciente que não precisava, tu está sendo influenciado, está limitado, né, por essa crença aí forjada no meio onde você estava. Acho que os irmãos que estão ouvindo
para poder agora entender, e deu para entender o que é uma crença limitante. Aquele conjunto de dogmas, né, que vão se fortalecendo e vão bebendo da ignorância, né, do povão, ao ponto de se estabelecerem como uma regra de vida. Exatamente, né? Cara, eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso. Até a questão de ungir chave. Cara, é muita coisa, né? Colocar propósito, né, em caixinha de promessa, de oração e tal. Tem aquela ideia também de antes de viajar, né? Tudo isso vem de, como a gente já falou, né? Ideias equivocadas sobre o tal do ungido, sobre essa supremacia pastoral, né? De colocar os pastores acima da igreja, né? Do ora por mim, pastor. É algo básico, né? Faz parte da cultura evangélica, pentecostal. Pastor, tô fraco, ore por mim. Pastor, vou viajar, ore por mim. Como se a oração dele tivesse mais poder, como se ele fosse uma pessoa mais próxima de Deus. É o antigo sacerdote, né? Cristo veio, se encarnou, passou tudo que passou para romper esse sacerdote. É mais uma forma, um exemplo de como as pessoas não entendem o sacrifício de Cristo, né? Uma vez que ele já veio, já rompeu com esse sacerdote, se tornou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não há mais véu que separe, né? Deus e os homens. Nós temos acesso livre, e isso está escrito na sua Bíblia, irmão. Nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. Isso tem até música, né? Lá do Fernandinho e tal, que as pessoas cantam e tudo, mas não fica na mente, né? O conceito. Aí fica pedindo pro pastor orar. Verdade. E tratando ele como se fosse sacerdote. Eu tenho até sobre isso um exemplo, irmão, que tá de repente ouvindo agora. Eu não vou mais orar, então, quando eu for viajar. Calma, irmão. Eu vou dar só um exemplo. Fui fazer um frete, praticamente, né? Levando ali uma moça para o aeroporto, fica na capital. E aí fica longe daqui, a 200 quilômetros. E o pai dela pediu para parar o carro em um momento, aí eu... O que foi? Opa, esqueci alguma coisa? Se não, é que bora orar antes da viagem. Ou não, pode orar, né? Ou seja, não é impedido em momento nenhum de você fazer isso, irmão. Mas não pense que de repente só é validado porque o líder orou e aí a viagem vai ser abençoada. Não, se alguém quiser, não tem problema nenhum fazer isso, né? Confiando aí ao Senhor que te leve em paz. Mas não pense que, não, mas vai acontecer alguma coisa porque o homem de Deus não orou. Calma, irmão, não é dessa forma. Não se preocupe, né? E se alguém, a sua avó, a sua mãe, quer orar por você despedindo em paz, tá abençoado do mesmo jeito. Falando nisso, né? Ainda tocando aí, raspando no homem de Deus, temos aí também outras crenças limitantes, por exemplo. Muito comum, né? Dízimo. Se eu não der o dízimo naquele mês, o Senhor não vai me abençoar. Vai acontecer um monte de coisa ruim, vai cair alguém doente e da família e o Senhor vai abençoar, né? E é uma crença limitante tão forte no meio evangélico que há pessoas que, mesmo conhecendo a vida preguiça, né, devassa, e aí em alguns casos do líder, ainda falam, mas eu pago a si mesmo, porque quando eu der para ele, é ele com Deus. Irmão, pelo amor de Deus, quem me ouve, presta bem atenção no nível de ética desta citação que você faz. Não tem como, nem biblicamente, nem eticamente, isto está validado de alguma forma. Você é responsável por aquilo que aquele homem está fazendo, a partir do momento em que, como disse o irmão Felipe, você praticamente está patrocinando, né? Então tome cuidado. Exatamente, né? Tem aquele sentimento de se justificar, né? Tirar a sua responsabilidade. Não, se ele errou, eu não tenho culpa nisso. Meu irmão, você está dando a faca e o queijo na mão dele. Ele está só praticando certas atitudes, né? Porque você está ali sustentando ele, pagando o seu salário e tal, né? Nessa questão de dízimo também, cara, tem muitas crenças limitantes mesmo. Basicamente um tabu, né? É algo que causa medo. Muitos contribuem, né? Contribuem entre aspas. Contribuir deveria ser voluntariamente, né? São ali manipuladas a ofertar ou devolver, né? Devolver em si já é uma coisa que não tem na Bíblia, né? Já é outra coisa que vira um dogma. Não, dízimo não é pago, é devolvido. Mas a gente vai olhar na Bíblia, quando é que um dízimo em toda a história da humanidade foi devolvido?
Nunca. A gente vê Não lá em tem Abraão foi expressão. pago. A gente não sabe Isaac, né? E Jacó também foi pago. Em todo Israel também era uma forma de pagamento, né? De sustento para o sacerdócio levítico. Ninguém devolveu, não tinha esse sentimento de dar, de barganha, né? Você dá e vai receber algo em troca. É algo que foi criando no meio pentecostal mesmo, né? Principalmente pentecostal e neopentecostal, que o dízimo é devolvido, já se tornou um dogma. Os pastores corrigem, se alguém falar paga dízimo, não é pago, é devolvido, é gratidão, Deus me dá e eu tenho que devolver, mas isso não está em nenhum lugar da Bíblia, é mais um tipo de crença limitante que a pessoa fica presa até devolver, não, tem que ser centavos ali. Aí tem que ver e tem que dar mais se der um número quebrado, mas tem que ser perfeito, não posso dever nem 10 centavos, senão eu vou ficar amaldiçoado o resto do mês todo. E sempre é bom, eu gosto de reforçar que a gente tem que ficar muito atento a coisas como esse tipo de crença limitante que vão tirar de Cristo a suficiência, né, que ele fez e realizou através do seu sacrifício na cruz, como é o caso de nos tirar toda e qualquer condenação. Se agora estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Essa é a afirmação máxima e praticamente fechada em si, sem condicionantes, né, que Paulo fala em Romanos. E a gente precisa sempre reforçar ela, porque as crenças limitantes vão colocando na nossa cabeça e elencando ali possíveis condenações. Cristo fez o sacrifício, mas não, meu amigo, fez o sacrifício e acabou. E dali para frente toda a minha vida ela vai sendo vivida de modo a mostrar as características desta nova vida que eu tenho em Cristo. Eu não preciso fazer com coisinhas, cumprir uma lista de tarefas para que a gente possa estar sendo abençoado ou tirando condenações, maldições das costas, porque Cristo, coitado, não deu conta de fazer isso na cruz, irmão. Cuidado com as crenças limitantes que tiram de Cristo a suficiência. Essa acaba sendo uma ação condicionante, né? Condiciona a bênção ou a expulsão da maldição a outra coisa, que no caso é pagar e, né, o dízimo, no caso devolver na cabeça deles, e as ofertas. Tanto que até a palavra fiel, né? Fiel acabou se criando um novo corpo semântico, né? Quando se lê na Bíblia lá e fulano era fiel e tal, aí já pensa em dízimos e ofertas, porque é tão batido na cabeça dos crentes que você tem que ser fiel no dízimo das ofertas, que toda vez que você lê fiel na Bíblia, você vai associar isso, né? Quando que na maioria das vezes está fora do contexto. Eu sei que tem muita gente que tem uma opinião diferente, mas entre a opinião e a vida dos santos, cara, eu vou ficar com o ensinamento de quem chegou lá no céu, eu não vou arriscar não. Falando em situações condicionantes, né, o crente também tem outra, né? Aquela, eu vou no culto todo domingo, ou então eu vou em todos os cultos da semana, Deus está vendo, estou uma benção, né? Como já dizia o irmãozinho aqui, eu estou uma benção. Cuidado, irmão, de novo você está condicionando a sua salvação, coisa séria, salvação e até mesmo bênçãos que em Cristo lhe te foi dada pelo sacrifício, aquilo que você pode fazer, que você, sendo que Cristo é quem realiza, Cristo é quem faz, ir a uma agenda de cultos, cumpri-la integralmente, não tem peso nenhum no sentido de ser uma bênção, né? Por exemplo, é dito ali, vamos puxar lá na história de Israel, antes de Israel, né? A Abraão, por exemplo, a frase, né? Sê tu uma bênção. E o Abraão não vai simplesmente cumprir nenhuma agenda de cultos, né? Algo do tipo ali para frente. E era simplesmente ser alguém que estaria esperando as promessas que lhe foram, né, ditas e não duvidar disso, de modo que Deus as faria ser cumpridas cabalmente, né? Era o que ele precisava para ser uma bênção. Mas muitos crentes estão aí fazendo isso, né? Condicionando a sua ida frequente às reuniões, ao templo, com o fato de ser uma bênção. Aí a gente tem aquela convivência, né, na vizinhança, que a gente sempre percebe que a pessoa cumpre essa agenda,
mas não está sendo muita bênção não na sociedade. Na sociedade é complicado. Quer dizer que Abraão não era uma bênção porque era ofertante fiel, não um dizimista fiel na casa do Senhor? E não é isso. O crente vai tentar ainda puxar o episódio do dízimo a Melquisedeque, mas a gente sabe muito bem que aquilo já é em outro momento. Inclusive vamos ter um episódio focado no tema dízimo e esmiuçar com vários textos aí como é que de fato isso se encaixa ou não nos nossos dias, quando, onde, né? Dar nome aos bois de modo correto, para a gente não ter que se estender aqui, porque não é o foco exatamente do tema. Isso vem mais do sentimento do que é ser cristão, né? São o jeito que a pessoa foi catequizada. O que é servir a Cristo, como as pessoas dizem, né? Que não passa de frequentar templos, obedecer a tudo em seu pastor, ou seu pastor em tudo, e frequentar o máximo que você puder a denominação, os cultos, a escola bíblica dominical, grupos de célula que tem, você ganhar alma, se tornar um líder e entrar na estrutura e for galgando os maiores cargos, né, dentro da obra de Deus. Então, para ele, isso é ser usado, isso é fazer a obra, isso é ser uma bênção. Você entrar dentro de uma estrutura e ir subindo a escala e frequentar uma denominação, uma instituição, sendo que, como às vezes a gente fala, né, o conhecimento de Cristo fica em plano, não diria nem terciário, mas lá no último, né, lá na zona de rebaixamento. Exatamente isso. É bem complicado porque agora mesmo, essa semana mesmo, esses dias agora, eu vendo uma postagem de uma pessoa que eu já conhecia há um tempo, desde o início da adolescência, e eu fiquei um pouco triste por perceber que a pessoa praticamente não evoluiu nada, é a mesma cabeça e a mesma mentalidade, para você ver o poder que essas pequenas crendices, né, essas pequenas crenças que limitam literalmente a pessoa, pode colocá-la dentro de uma redoma religiosa, de modo que a pessoa não vai crescer nem no entendimento básico das escrituras. Ela continua com a mesma cabeça, com aquela mesma mitologia gospel, né? O inimigo é a Umbanda, o inimigo é o feiticeiro, isso aí é macumba. Aquelas pequenas crenças que nós sabemos muito bem que é fruto de uma mente mais ingênua, mas de alguém que está há mais de uma década ainda no mesmo jeito. Eu fico pensando, nossa, o poder que tais crenças têm de literalmente cercear a mente de uma pessoa e ela não crescer, se tornar um nanico espiritual, literalmente. Às vezes eu fico chocado de como as pessoas não evoluem, cara. Eu conversando com pessoas assim que têm assim o dobro de cristianismo, né, do que eu tenho de idade, e a pessoa ainda não compreendeu o sacrifício de Cristo, como a gente já falou, né? Acha que Cristo morreu debalde, como diz Paulo, em vão, à toa, simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer, e ele veio e morreu. Mas tipo, antes de Cristo e depois de Cristo é a mesma coisa, né? O que é pra gente, o que é a obra de Deus é você vestir certo tipo de roupa, proibir certos tipos de lugares e obedecer todo o seu pastor e cumprir a agenda religiosa ali e ficar cada vez mais ingênuo, né? Até o próprio conhecimento das escrituras é um pouco tolhido, né? Você diz, li a Bíblia, irmão, vamos orar, vamos jejuar, mas cuidado com a teologia aí, né? Cuidado aí que a faculdade pode te desviar, pode fazer tu perder a fé. Não estuda muito a Bíblia não, porque tu pode ficar meio maluco. São mais um tipo de crença limitante. A lei mata. Cuidado que a lei mata e o Espírito justifica. Então seja ignorante, quanto mais você for ignorante, mais Deus vai te usar. É o tipo de pensamento que é bem comum. E ainda usando trechos bíblicos como não, é porque Deus vai revelar os pequeninos, né? Os grandes Deus oculta, cara. Cuidado com isso. E o texto não está falando exatamente... Deus usa os loucos. O texto não está falando sobre uma forma de que Deus vai privilegiar ignorantes, né? Até porque há advertências nas escrituras sobre o estado da ignorância, né? Começando lá no Velho Testamento até chegar no próprio Jesus,
é condenado à postura de se tornar e manter-se na ignorância, não procurar conhecer, saber, né? Já até falamos em um dos episódios que, por exemplo, Salomão, com todos os seus erros e sua vida, ele tem uns conselhos muito bons sobre isso, né? Sobre a sabedoria, o conhecimento. Procura, tenta conseguir ele. Você vai gastar? Vai, gasta, se desgasta. Sempre há uma recompensa no final, o conhecimento vai te recompensar. E no nosso mundo moderno, nós podemos muito bem colocar isso como você vai conseguir uma promoção até melhor, né? Um cargo melhor, um concurso, né? De público melhor, enfim. Ou seja, resultado de quê? Do abraçar o conhecimento. Mas o crente, ele parece que segue um caminho inverso, cercado por toda essa mitologia ao redor do que é ser um sábio, né? Parece que ficou sinônimo na cabeça do crente que ser sábio é ser cético. Ele quer ir na direção não da inocência, ele quer ir na direção da ingenuidade com uma mistura mesmo de ignorância, né? Ele não quer aprofundar-se, né? Porque senão Deus não vai mais me usar. E ele gosta dessa mística ao redor do desconhecido, do mistério que se forja ao redor desse estado de ignorância misturado com ingenuidade. Infelizmente. Tem até um irmão que sempre fala de ti, né? Que tu quebra toda a magia do negócio. Quando você vem e explica o texto diante do seu contexto, desfaz algumas crenças, né, populares, gospel e tudo. Pastor Marcos Teles, se estiver ouvindo a gente em algum momento, olha, estamos sentindo sua falta lá no grupo de debates, apareça de novo. A gente tá até com medo de ser arrebatado alguma coisa, porque ele não aparece mais. A gente gosta muito dele, né? Uma pessoa... É verdade. Um homem de Deus. Tem aquilo que a gente fala, né? Do pastor de verdade, o dom, né? Cuida de pessoas, se esforça, trabalha, né? Não usa o evangelho para se promover como um tipo de empresa, né? Não, faz de fato a obra de Deus e busca, né? Mas, como a gente falou, né? Tu sempre quebra a magia do negócio. E tem muitas coisas que fica presa como uma espécie de magia, né? Frases de efeito, por exemplo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O cara nem sabe de que tá falando, mas aí mistura tudo e sai dando glória a Deus, né? Aquele jargão, Deus está aqui, irmãos, né? Que normalmente é repetido em cultos para, né, mexer com o povo, acender a brasa viva, né? Aquecer o sermão ali, né? Tem aquelas crenças que o pastor só tem unção se gritar, se falar com aquela voz rouca, só se falar em línguas o tempo todo, né? Sendo que ninguém vai entender nada do que ele está falando e a mensagem que ele deveria passar vai ficar completamente distorcida, né? São tantas crenças e colecionando esse jargão de crença que, infelizmente, gerou-se a partir daí um tipo de cristianismo que ele procura ser, como uma instituição que existe em várias desse tipo, uma instituição que quer dominar, prevalecer e se estabelecer, né, no lugar de qualquer outro sistema vigente. Infelizmente é o que originou esse conjunto de crenças, né, que forjaram esse cristianismo. Ultimamente, por exemplo, tem se levantado várias discussões, até elenquei aí algumas, que é o caso vamos dizer assim, do afastamento de práticas cristãs em locais de educação, como é o caso de sala de aula. Não pode mais ter aquele Pai Nosso no início da aula. Outras coisas, tem que tirar símbolos religiosos de locais públicos, como é o caso de tribunal e tudo, e aí o pessoal fica, né, todo sentido, tá vendo só, Deus não tá mais aqui, a sociedade tá desse jeito, é porque não querem mais saber de Deus. Irmãos, de novo, são conclusões a partir de crenças limitantes. Deus não precisa desta presença iconográfica nesses locais para ser Deus ou para efetuar a salvação através do seu Cristo. Que fique bem claro isso, né? Isso são apenas, infelizmente, crenças aí limitantes. Tem aquela frase, né? Minha cidade é do Senhor Jesus, né? Vamos proclamar que a partir de agora Jesus é que é o Senhor dessa cidade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que querem pintar ali, às vezes, na entrada da cidade. Usar em épocas políticas, né? Para se eleger
os políticos da denominação, né, para se ter uma nação justa aos moldes de Israel, né, que deveria ser, como se nós fôssemos uma espécie de novo Israel. A gente estava até conversando sobre isso, né, durante hoje, como se a gente tivesse um prêmio terreno e não promessas espirituais, né, jogando tudo para cá, esquecendo o futuro. Exatamente. Falando nesses pontos, aí vem as nossas questionamentos, nossas perguntas, Felipe. O cristianismo ele deveria nortear essas coisas no ambiente escolar? É o cristianismo que deveria nortear o procedimento, né, na sala de aula, no sentido de rezar ou ter algum tipo de prece início de aula, como disciplinar o garoto, né, que aprontou ali. Deve o cristianismo nortear essas coisas? Documentos oficiais, concursos públicos, enfim. É o cristianismo que tem esse papel, que deveria ter isso? Eu acredito que tu que deveria responder essa pergunta. Tu que tá nessa área aí de educação, acho que ficaria melhor. Eu vou dar aqui meu parecer. Por exemplo, na sala de aula, eu mesmo sendo evangélico aí desde pequeno, né, desde a tenra idade, falando de modo formal, não tive momento nenhum a necessidade de começar algum tipo de aula com oração. É comum, por exemplo, que os diretores, ao reunir todos os professores, né, naquele balanço de final de bimestre, sempre faça isso, né? Vamos rezar um Pai Nosso, né, que é universal, todo mundo entra aí. Só que no meio daquele monte de professores, já trabalhei em escola, atualmente estou numa escola bem pequena, mas já trabalhei em escolas com quase 20 turmas. Logo, para cada turma tem que ter muitos professores, não é 20 professores. A gente sabe muito bem que são mais de uma disciplina, então era um número de professores assim enorme, né? Beirava ali os 45. E no meio tinha pessoas, como era o caso do coordenador pedagógico, umbandista, tinha ali espíritas, tinha, por exemplo, 3 pessoas que não tinham crença nenhuma, mas eles, que por ser minoria, constrangiam-se a participar daquele momento, né? Muito religioso, mais religioso e tudo, porque eram os colegas de trabalho e tudo. Ou seja, aí eu fico fazendo aquele questionamento: é necessário tal momento, né? Além do agradecimento, porque não era em momento nenhum essa variedade, né, religiosa ou não, um impedimento para que as pessoas ali tivessem boa convivência. Graças a Deus, foi inclusive a escola maior que trabalhei, foi uma das que tive a melhores convivência com os professores. E era também onde havia mais diversidade, né, de crenças ou não crenças ali. E existia aquele momento no final do ano, né, trocava-se um presente. Todo mundo falava o quanto foi grato por aquele ano, pelo que melhorou, pelo que não melhorou. E no final tinha sempre esse momento mais religioso, mas que eu percebia que causava um constrangimento naqueles que não eram, vamos dizer assim, cristãos, e de nenhuma vertente, ou simplesmente que não eram de crença alguma, né? Então eu ficava olhando, realmente isso é necessário? Né? Às vezes eu sei que parece bonitinho, mas é para aquele que pertence ao cristianismo, né? E que para ele faz sentido, mas e para as outras pessoas? O cristão, pelo que eu vejo, ele não é muito bom de se colocar no lugar do outro, né? Exatamente, né? É mais uma ação catequizante. Muita gente defende, não, tem que ter como uma forma de evangelismo, né? Que também é tido como, sei lá, você forçar alguém a receber um folheto, né? Não, evangelizar é você levar um folheto. Vamos evangelizar? Vamos ter uma ação de evangelismo, irmão. Tal dia. O que é a ação de evangelismo? Sair distribuindo os folhetos ali na cidade, né, no bairro, certas coisas. Às vezes, outros tipos de distribuir. Esses dias fizeram aqui garrafas d'água, né, em praças de saúde, onde as pessoas normalmente se exercitam, né, ali com o logo da denominação, como se isso fosse pregar o Evangelho de Cristo de alguma forma, né? Quando não, você está só propagandeando a sua denominação, né? Cristo fica em segundo plano. E às vezes forçar, né? Não praticar empatia, coisa que o cristão deveria ter, né? Tudo bem, você é cristão, mas e outro que não crê em Jesus, né? Se diz que o Pai Nosso é universal. Pergunta para o judeu se é universal o Pai Nosso, né?
pede para ele rezar uma Ave Maria. Não tem como. Eu, por exemplo, tendo assim, irmão David, então quer dizer que tu não vai evangelizar no ambiente de trabalho. Como nós falamos, evangelizar não é, o meu filho acabou de falar, não é só entregar um folheto e fazer um convite. Bora lá no meu culto, lá no culto da minha denominação. Irmão, isso não é evangelizar. Evangelizar é tornar a pessoa consciente desta mensagem de boas novas, do Cristo que agora se fez homem, né, e tendo morrido por nós, nos tornou como ele, né, e nos vai fazer um dia vencer como ele voltando. E olha só, em momentos oportunos, já tive a oportunidade de conversar com colegas que eram céticos, e eles, de modo muito aberto, recepcionaram muito bem a conversa, no sentido de que eles perceberam, né, não, David, mas é assim e tal. Mas ele não prega assim? Eu falei, não, eles pregam assim e tudo mais, na denominação. Mas é assim, ou seja, mostrando ali nas escrituras, né? Ainda bem que hoje em dia existe a Bíblia no celular, é um recurso ótimo, né? Apesar de que até hoje eu sei que tem gente que condena aí nas denominações, mas isso ajuda bastante nesse momento. Mais uma crença limitante. E aí é quando a gente, nesse momento, puxa, né, algumas coisas e vai bater aquele papo gostoso. E a pessoa para, né, e realmente põe a cabeça para pensar. O crente na denominação que vai pensar que evangeliza o cético geralmente cai muito mais pro lado da ofensa, né? Esse ateu, modinha, e começa literalmente a tentar ofender geralmente o cético. E isso não é evangelismo, não é apologia, não é lutar pela fé. Tem muito crente que está enganado, né? Achando que está lutando pela fé que uma vez lhe foi dada, ao tentar bater, né, em argumentos no cético, né? E não é assim. Literalmente já aconteceu comigo não uma, nem duas, nem três vezes. Colegas céticos, né? Ou agnósticos, ou realmente ateus, de meio que eles, vamos dizer assim, naquele momento eles eram o eunuco na carruagem. E eu, né, colega de trabalho do lado, mas que parte tu não entendeu disso daí quando tá questionando? É isso aqui. E eu, né cheguei na carroça deles e vamos bater aquele papo gostoso. E um papo que levou um bom tempo. E com crentes, aquele crente, entre aspas, evangelista, né? O evangelista do folhetinho. Geralmente esse tipo de gente cética não quer nem conversa, não quer nem chegar perto. Deus que me livre no culto desse crente. É isso que eles falam. Exatamente, é uma ótima forma de evangelizar, né? Dizendo que eu tenho Deus e você vai pro inferno, que você não crê, você vai cair direto no colo do capeta, ou se você tá com um terço no pescoço, você é idólatra, e os idólatras não entrarão no reino do céu. Se você é homossexual, você não tem mais perdão, você é um devasso, você vai direto cair no colo do capeta. Eu acho que é a melhor forma que você tem de desevangelizar, né? Aí, como tu falou, né? Você tem que não pregar a Cristo, mas sim desconstruir todo aquilo que se diz ser o Cristo, né? Esse Cristo que é pregado nas denominações, que você tem que ser só frequentar templos, pagar os dízimos e obedecer o pastor e trazer mais pessoas para cá, né? E você vai ser salvo, tá num clubinho bonitinho e todo mundo vai pro inferno, que não tá lá no seu mesmo quadrado. E é bem complicado quando o crente ele não sai do seu círculo, da sua bolha, né, religiosa, e ele acredita que tudo aquilo que está fora desta bolha ela é algo condenável, né? Inclusive a convivência, o jeito de falar e tudo. Por isso que, infelizmente, atualmente o cristianismo aqui no país mesmo, ele está tentando meio que forçar a todo custo, usando de qualquer ferramenta, sejam leis municipais, estaduais, federais, para tentar, vamos dizer assim, modelar, né, o nosso país, vamos dizer assim, né, é o nosso universo aqui de convivência, a sua imagem e semelhança. Irmãos que me ouvem aqui, prestem bem atenção, bem sério aí, a minha colocação agora, isso não é fazer para o reino de Deus uma grande coisa. Isso é só, infelizmente, a religião tentando, né, fazer aquilo que sempre no decorrer da história conseguiu e às vezes retrocedeu e conseguiu de novo, seja o cristianismo ou não, que é tentar ser um setor, né, privilegiado da sociedade. O reino de Deus, o estar seguindo a Cristo, não se preocupa com essas coisas. O próprio Jesus vai usar uma frase que é chave: meu reino não é desse mundo.
Se fosse, aí sim, eu ia me preocupar com essas coisas, esses detalhes, né? Eu ia tentar me livrar dessa cruz, mas não é daqui, né? Essas coisas não vão ter relevância aqui, mas infelizmente o cristão mediano, cerceado por várias crenças limitantes, tem se prestado a, infelizmente, situações constrangedoras, que constrangem o outro, né? que cerceiam o outro, que envergonham até mesmo o evangelho, achando ele que está fazendo grande coisa para o Senhor. É exatamente, né, David? A gente sabe que o intuito é bom da pessoa, né? Muitos não fazem por mal, muitos não fazem porque quer o mal da pessoa. Mas às vezes é o jeito que ela foi catequizada, ela acha que é assim que se evangeliza, né? E que Deus quer isso. Não, eu tenho que tornar todo mundo membro da minha denominação. E já partindo para outras crenças limitantes, né? Mudar, deixar todo o Brasil com a moda gospel, né? Saião na longa, lá no pé, né? Acabar com o futebol, porque o futebol é do diabo, né? Proibir via de lei, né? Estão quase fazendo isso. Daqui a pouco gera aí um vereador evangélico proibindo, sei lá, a praia, o futebol, né? Obrigando as pessoas a usar saia longa e tal, com o intuito de evangelizar meio que a força, mas a gente tem que entender isso, né? Não é por força nem por violência, a nossa Bíblia diz isso. Então é necessário entender que só o Espírito Santo convence também, só o Espírito Santo pode transformar alguém. E essa mudança deve ser feita por ele, não a força por meio de dogmas ou doutrina, né, como eles chamam, né, usos e costumes. Não, o crente tem que ser assim. Aí usa o texto bíblico fora de contexto. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí todo mundo tem que servir a Deus do jeito que ele serve, né, que ele foi ensinado. Mas o irmão lá na África, o irmão lá na Itália, será que os usos e costumes é só aqui para o Brasil, né? Ali nós somos tão privilegiados assim, a Nova Israel, para só aqui sermos obrigados a usar essas práticas, esse vestuário aí, né, do século XIX. Infelizmente, colecionando várias crenças limitantes, o evangélico brasileiro ele tem praticamente virado uma geração para outra catequizando o próximo, né? Aquela geração ela vai catequizar a próxima e a outra vai assim por diante catequizando, e nisso a gente percebe que se estende, né, uma corrente, né, de ignorância, vamos dizer, em relação a vários momentos ali das escrituras. Nós temos, aí o irmão Felipe conhece pessoas que nós temos aí ajudado, instruindo, conversando, né, debatendo vários temas, e que as pessoas às vezes entram naquele parafuso, né? Meu Deus, pensei que era assim, é tão simples, tá na minha cara, não percebi. E para ver como a identidade do cristão ela vai acabando se enraizando nessas crenças, ao ponto de que quando ela mesma percebe pelas escrituras que não é assim, ela entra em parafuso. Por quê? Porque quando algo toca na tua identidade como pessoa, que forma e forjou essa pessoa que você é, dói, né? Arrancar um órgão literalmente dói. E é a mesma coisa que acontece quando uma dessas crenças limitantes elas são cutucadas em você. Quem nos ouve aqui, de repente, identifica-se com alguma das coisas que foi citada aqui, preste bem atenção nas outras que você tem. Quem sabe o ser cristão que você diz ser pode ser, infelizmente, um conjunto de crenças limitantes que abafam o principal, que é seguir a Cristo, né? E de modo bem simples, praticando boas obras a partir da natureza que Cristo vai forjando em você. E às vezes o crente ele não percebe isso, e preocupado com tanta coisa, a camisa do evento tal, tem que estar lá na reunião porque marcaram a prestação de conta, enfim, ele percebe que ele não de fato está vivendo seguindo a Cristo, mas seguindo um conjunto de coisas, uma agenda na denominação, na congregação. Irmão, cuidado, dê espaço para Cristo de verdade na sua vida. Vê se você não está ocupando demais a tua vida com essas coisas e Cristo sendo abafado nesse meio. Exatamente, que essas crenças limitantes, né, não limitem o poder de Deus na sua vida, né? Que às vezes a gente fica muito preso, e eu pequei muito nisso, como Paulo diz, do maior dos pecadores,
de se envolver tanto com a agenda denominacional que deixei a família de lado. Muitas e muitas vezes eu deixei de ir numa festa da família, aniversário de fulano de tal, festa de aniversário de algum amigo, porque não tinha o culto. Às vezes até negócio de trabalho, não, tenho que ter o culto, tenho ali, eu tenho o chamado que Deus me deu, o dom que Deus me deu, eu tenho que exercer, eu tenho que estar na obra de Deus e tal, e a ponto de quase ser extraído da família, né? Não ter contato com a minha própria família, porque não, eu tenho que honrar a Deus e estar ali na denominação. Então isso acaba sendo empecilho para o evangelho, porque não tinha espaço para eu entrar na minha família e pregar Cristo, porque eu estava preso lá e ninguém queria ser como eu. Ninguém queria ser escravizado por uma religião como eu, né? E graças a Deus, né, Cristo me libertou e hoje já tenho mais acesso à minha própria família. Hoje posso evangelizar, né? Apresentar o Cristo que eu sirvo sem estar preso, sem apresentar antes a denominação, né? Pregar a Cristo sem, vai lá no culto que o pastor vai pregar. Não é jogar sempre a culpa ou a responsabilidade para terceiros. Vai lá que eu não conheço o evangelho. O pastor conhece. O pastor sabe onde está escrito. Eu já ouvi muito isso. Né? Tá escrito, não sei. O pastor que sabe. Vai lá perguntar para ele. Deus é quem me manda. Deus é quem me comanda. E Jesus sabe. Amém. E a mim também. Você é evangélico? Sou. De qual igreja? Católica. Esse nosso episódio aí é o nosso primeiro do ano. Ele é um episódio, assim, um tema até mais light, né? Vamos ter aí um temas mais centrados, como é o caso aí do episódio do dízimo, que ainda não garantimos ser o próximo, porque quando nós formos fazer, ele vai ter que ser bem embasado para realmente estar dando aí base para aquilo que vamos estar questionando, né? É preciso questionar com base nas escrituras. Eu sei que muitos irmãos às vezes até nisso aqui, nesse tema tão simples, vão questionar, mas é como eu falo, irmãos, tem que ter cuidado. Eu vou parafrasear aqui a minha frase quando Paulo, cuidado para que ninguém te convença aí com vãs sutilezas, né? As coisas são vãs, não serve para nada, né? E te afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmão, mas eu não estou entendendo, eu seguir a Cristo, não é isso? Irmão, então você precisa recomeçar de novo do processo inicial. É aquele velho conselho. Voltando ao primeiro amor novamente. Nicodemos puro, né? É necessário nascer de novo. Porque o cara é mestre em Israel, né? Conhecia todos os conceitos e todas as tradições e os dogmas, os preceitos, os mandamentos e tudo, mas não tinha o principal, né? Que estava na frente dele, que é o próprio Cristo. Acho que a gente encerra por hoje, né? Já estamos aí com quase 1 hora. Já deu para ficar bem claro, né, o nosso propósito. Então, é isso, pessoal. Gente, nos siga aí também nas redes sociais. Na verdade, estamos aí no Instagram. Nós temos Escola de Bereia no Instagram. Já foi iniciando lá no Instagram primeiramente. Várias postagens como texto fora de contexto você encontra lá. Estamos agora começando com as postagens no YouTube e também lá no podcast do Spotify, com textos fora de contexto, que são áudios muito curtos para você que tem pouco tempo. Já temos o primeiro postado. Siga-nos lá no Spotify e também no YouTube aqui, né? Só se inscrever, deixa aí aquele like para mostrar para a base que você está gostando desse tipo de conteúdo. Toda segunda-feira temos aqui episódios novos e até a próxima com a gente aqui na Escola de Bereia, irmão Felipe Lopes e eu aqui, David Brito. E graça e paz. Graça e paz. Deixe também a sua sugestão, caso você queira um episódio específico, e até mais.